e disse aos discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou em terra e orou para que, se possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim esse cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podeis vigiar 1 hora? Vigiai e orai, para que não entres em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo a mesma palavra. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados ou cansados, e não sabia o que responder-lhe. E voltou a terceira vez e disse-lhes: dormi agora e descansai, basta, é chegada a hora, e eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Amém? Sente glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Essa palavra mexe com a minha alma, porque Jesus, à beira de ser crucificado, nós sabemos que ele tinha a parte dele humana e a parte dele como o Senhor, como o Eterno, como o Messias. E ele, como eu e você, a parte humana, os sentimentos humanos. Procurar Getsemane. No aramaico vai dizer Getsemane. Em hebraico vai dizer Getsemane, que significa lugar da prensa, lugar de ser esmagado, lugar de extrair aquilo que o produto tem de melhor. Interessante que da oliveira para sair o bom azeite, tem um lugar onde a azeitona vai, que é uma roda, e nesse círculo tem uma roda de mais ou menos 1 tonelada. E ali as azeitonas são colocadas naquele lugar, e essa roda de 1 tonelada, ela vai sendo empurrada por um jumento, e vai esmagando aquela azeitona, e dali vai extraindo todo o azeite que tem naquelas azeitonas, e é chamado de primeiro azeite, por isso é chamado de azeite virgem, porque é o primeiro azeite que sai da oliveira. E depois de que é extraído neste lugar, ele é levado para um outro lugar que tem uns pesos de pedra com mais ou menos 300 quilos, e esse peso de pedra, ele é erguido e solto para tirar, sugar, extrair o resto de óleo que tem na azeitona. Isso é feito por várias vezes, e quanto mais aquele peso vai caindo, mais vai sendo extraído da azeitona aquele óleo que resta naquilo que ficou. Eu quero conjecturar com essa palavra que Jesus foi para o Getsemane, o lugar ali de ser prensado, porque ele estava sentindo angústia na alma do que ele ia passar. Foi a primeira sensação que ele teve. A palavra não relata em nenhum outro lugar que Jesus se angustiou, mas sim quando ele estava no jardim do Getsemane, que significa lugar de dor, lugar de prensa, lugar de esmago, lugar de extrair aquilo que o produto tem. Jesus estava ali sendo extraído como homem, aquilo que ele tinha dentro dele, a dor, a angústia, o medo de ir para a cruz. A palavra diz aqui que ele se angustiou, porque ele sabia o que ia acontecer depois. Primeira prensa, depois ele passa pela via dolorosa, se direcionando
para a cruz, lugar da segunda prensa, porque ali ele foi cuspido, ali ele foi... enfiaram a coroa na cabeça dele. Ali ele teve que carregar uma cruz, a própria cruz a qual ele ia ser crucificado. Ele teve que carregar a cruz. Era como aquela segunda prensa, que várias vezes aquela pedra caía para extrair, para tirar tudo aquilo que aquela azeitona tinha. Jesus, no caminho da via dolorosa, até chegar na cruz, ele passou por todo tipo de sofrimento. Ele passou por todo tipo de zombaria. Ele passou por todo tipo de humilhação. Aí eu fico me perguntando, por que um homem, sendo ele também Deus, não tendo nenhum pecado, não carregando nenhuma culpa, teve que passar por tudo isso? Por que um homem deixou a glória dele no céu? Por que um homem destituiu de tudo que ele tinha, saiu do trono dele de glória e veio para a terra por mim e você, pecadores, homens vis, que não mereciam o que ele fez, mas ele veio por mim e por você. Mas a palavra diz que quando ele chega neste lugar, ele chama Pedro, Tiago e João. Interessante que no capítulo 12, quando Jesus está no templo, que ele vai ver a oferta da viúva, ali tinha uma multidão. E várias vezes, quando você acompanha o ministério de Jesus, ele estava cercado de multidão. E quando a multidão estava ao redor dele, ele estava multiplicando o pão. Quando a multidão estava ao redor de Jesus, ele estava curando o cego. A multidão estava lá porque ele estava curando o paralítico. A multidão estava atrás dele porque ele estava restaurando e libertando a vida daqueles que estavam cativos. A multidão seguia ele porque ele curava a mulher do fluxo de sangue. A multidão estava atrás dele porque ele ressuscitava morto. A multidão estava atrás dele porque ele podia fazer alguma coisa. Mas tem hora que a gente anda com multidão, a hora que está tudo bem, a hora que a gente está dando festa, está todo mundo atrás da gente. Quando está tudo certo, vem um monte de gente, bate na tua costa, nas suas costas, eu estou contigo, pode contar comigo, me chama para ir na tua casa. Mas na hora dos desafios, na hora que a gente está passando por problema, na hora que a gente está passando por peleja, cadê os amigos? Porque antes disso, no cenáculo, Jesus senta à mesa com 12. Tem hora da multidão, tem hora dos 12, mas tem hora que Deus vai resumir os teus amigos somente em 3, naqueles que você sabe que anda contigo e que você pode confiar. Mas interessante, Jesus de vez em quando estava com Pedro, Tiago e João. Mas nesta hora, o Senhor chama Pedro, Tiago e João ali no Getsemane e diz assim: vocês fiquem aqui, porque eu vou ali orar. Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim: me dá cobertura. Só que os discípulos dormem. Só que os discípulos se cansam. Só que os discípulos não percebem aquilo que o Senhor está dizendo. E é interessante que as instruções de Jesus são claras. No versículo 27, deste mesmo capítulo, diz assim, 27 e 28. E disse-lhe Jesus: todos vós esta noite vos escandalizarei em mim, porque escrito está: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galileia. Jesus estava dando uma instrução. O pastor vai ser ferido, as ovelhas vão se dispersar, mas não se preocupe, porque eu vou ressuscitar e vou aparecer na Galileia. Mas a gente não consegue compreender as coisas que o Senhor diz. Deus está dizendo: eu vou fazer uma grande obra na tua casa, eu vou mexer na estrutura, eu vou dar vitória para você, eu vou entrar neste negócio, eu vou fazer o impossível naquilo que você não pode. Mas a gente não entende o que o Senhor diz. A gente prefere olhar para o problema do que olhar para o Deus, que não há problema que Ele possa resolver.
os discípulos estão aqui. E eles dormem. Na primeira vez que Jesus vai. E ele diz, a minha alma está angustiada. E ele ora, Senhor, se é possível, afasta de mim este cálice. Mas, todavia, a tua vontade é melhor. É melhor. Talvez você esteja passando por uma prova. Senhor, me tira dessa prova. Mas eu quero te dizer, a vontade de Deus é melhor para a tua vida. Ainda que você esteja passando por dificuldade, por prova. Sabe por quê? A prova ele anda contigo. Na dificuldade ele caminha contigo. Na adversidade ele segura na tua mão. Na tempestade ele acalma a tempestade. Na ventania ele diz para a ventania se aquietar. E o melhor é estar com o Senhor, porque Ele é o dono de todas as coisas. Ele tem o domínio sobre as mãos dEle. Alamachui, Erebiabadassai. Mas aí os discípulos dormem. E a palavra diz, no versículo 38, vigiai e orai para que não entres em tentação. Tentação de desistir. Tentação de parar. Porque logo após, ele diz, vem aí aquele que vai me trair. E logo depois da oração, os soldados romanos entram naquele lugar. E aí a gente conhece a história. Que Judas entra, dá o beijo, o sinal, para que Jesus fosse preso. Jesus estava dizendo para eles, vigia, porque vai acontecer algo. Se vocês não estiverem vigiando e orando, vocês não vão suportar. Porque logo que os soldados chegam, a primeira coisa que Pedro faz é cortar a orelha do soldado. Tem coisa que é inevitável nós passarmos. Não adianta eu questionar, não adianta eu murmurar, não adianta eu espernear. Tem coisas que são inevitáveis. Mas todas as coisas que nós passamos, o Senhor passa conosco. Porque a palavra de Deus diz que Ele não dá mais do que nós podemos suportar. Ele não dá dor mais do que você pode suportar. Ele não dá o problema mais do que você pode suportar. E quando você está passando pela luta, Ele está junto contigo. Ele caminha junto contigo. Ele te honra. Porque o Pai não deixa o filho abandonado. Não deixa. Não deixa. E a gente quer saber de Deus. Senhor, mas como é que vai ser? Senhor, o que está acontecendo? Senhor! Se Deus for abrir o leque de tudo, a gente pira o cabeçote. Porque a gente não está preparado. Nós não temos estrutura. No versículo 29... Quando Jesus começa a dizer o que ia acontecer, e aí diz assim, eles começaram a entristecer-se, a dizer um após o outro, porventura sou eu que vou te trair? E o outro, porventura sou eu? Mas ele, respondendo, disse, é um dos 12 que mete comigo a mão no prato. Ué, todos metiam a mão no prato. O Senhor diz, pode ser qualquer um. Pode ser qualquer um. E ele diz assim, na verdade, o Filho do Homem vai, como dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para o tal homem não haver nascido. Sabe o que eu quero extrair dessa palavra? Nós temos o direito de escolha. Eu escolho o caminho que eu quero seguir. Eu escolho onde eu quero o meu fim. Eu escolho qual a direção que eu quero dar para a minha história. Ele diz aqui na palavra, aquele que mete a mão comigo no pão. Os discípulos estavam ali, todos comendo do pão. Podia ser qualquer um. Mas a palavra nesta noite está dizendo, vigia.
Isso saltou aos meus olhos. O vigiar vem antes do orar. Não é porque o vigiar, a oração é menos importante, mas tem hora que a vigilância precisa ser maior do que a oração. Porque não adianta eu estar orando e não estar vigiando. Não adianta eu estar orando e o meu adversário está preparando para me atacar e eu estar sem saber o que está acontecendo. Eu preciso vigiar. Eu preciso vigiar nas minhas atitudes. Eu preciso vigiar naquilo que eu faço. Eu preciso vigiar no que eu falo. Eu preciso colocar uma trava na minha boca, porque às vezes uma palavrinha, o meu adversário usa aquilo contra mim. A igreja nunca precisou tanto de vigilância. Nunca precisou tanto de vigilância. Nós precisamos estar ligados. Nós precisamos estar conectados com o céu. Porque se nós não estivermos conectados com o céu, o nosso adversário, 1 Pedro vai dizer, o nosso adversário, o diabo, ele vive ao nosso derredor, buscando a quem tragar. Nossa, pastora, você está falando de diabo. É diabo sim. É diabo, adversário, inimigo, capeta, demônio, cramunhão, o que você quiser dizer. Mas ele existe, assim como você crê que o seu Deus existe. Então a igreja não pode pregar sobre diabo. Quem que vai pregar? Quem vai dizer para você que ele é o teu adversário? E quando ele vem, é para te derrubar, é para acabar com você. A palavra diz que ele veio para roubar, para destruir, para matar. É para isso que ele veio. Mas o nosso Deus, ele veio para nos dar salvação. Ele veio para nos dar vida. E vida em abundância. É em abundância, abundante aquilo que o Senhor tem para mim e para você. Mas o inimigo vem, sabe? Como aquela areia, que você está ali em pé na areia e você vai movimentando, e a areia vai se movimentando também. A areia vai saindo do lugar. E aí você não vai sentindo. Quando você vê, você vai atolando o seu pé. Quando você vê, você já está afundando. Porque é sutil. É sutil aquilo que o adversário vai trazendo. É sutil. Quando você vê, você já perdeu a comunhão com o Senhor. Quando você vê, você já não sabe mais quem é o teu Deus, o que Ele pode fazer. Porque são sutis as coisas que o meu adversário, se é adversário é porque ele não está do meu lado. Se é inimigo é porque ele trabalha contra mim. Então nós precisamos vigiar. Nós precisamos vigiar. Nós precisamos colocar nossa vida diante do Senhor. O Senhor pediu aos discípulos, vigia. Mas eles dormiram. Quantas vezes estamos cansados? Que papel atribulado, Jesus. Mas nada vai tirar a minha paz. Quantas vezes nós estamos assim cansados, sobrecarregados, e aí dormimos. Esse dormir é no sentido espiritual. Dormir é porque está desapercebido. Dormir é porque não está prestando atenção. Dormir é porque está alheio ao que está acontecendo à tua volta. Quantos dormem e não está vendo que o inimigo está tentando contra a tua vida e a tua casa? Mas o Senhor disse, vigie e orai, porque você não sabe o dia que Ele vai vir. A hora que Ele vai vir. Atente para as coisas que estão acontecendo. Amós 3,7 diz que o Senhor não faz nada sem antes falar para os teus filhos, os profetas. Deus dá sinais. Mas se a gente estiver dormindo, nós não vamos ver os sinais que Ele dá. Se a gente estiver desatento, nós não vamos perceber os sinais que o Senhor está dando. Porque Ele diz antes disso aqui, o pastor vai ser ferido, mas não se preocupe, porque eu vou voltar. Não se preocupe, porque eu vou ressuscitar. Não se preocupe, o pastor voltará. E voltará para uma eternidade. Para uma eternidade. Quantas vezes nós achamos que Deus
não está na nossa causa. Quantas vezes nós achamos que o Senhor não está percebendo o que está acontecendo conosco? Mas a palavra de Deus diz: acaso há algo impossível para Deus? Você acha que o seu problema é impossível para Ele? Ele mesmo disse: Pai, todavia seja feita a tua vontade. Sabe por quê? A vontade de Deus é melhor. A vontade de Deus é soberana. Ele, como um pai que ama o filho, Ele quer o melhor para você. Coloca nas mãos do Senhor a tua causa e o teu problema, porque Ele tem o melhor para mim e para você, seja qual for a área da tua vida. Deus está dizendo nesta noite: eu tenho o melhor para você. O Salmo 37 diz: entrega, confia, descansa e deleita. Você só vai conseguir confiar, descansar e deleitar se você entrega nas mãos de Deus. Não deixe de dormir por conta de um problema que você não vai poder resolver. Há um Deus que para Ele não há impossível. Há um Deus que sobre as mãos dEle está o domínio sobre todas as coisas. Há um Deus que vem marchando em tua direção. Há um Deus que te chama de menina dos olhos dEle. Se tocar em você, toca no próprio Deus. Há um Deus que diz assim: Ele é meu, eu chamei desde os confins da terra, eu dei nome e sobrenome. Se tocar nele, toda ferramenta preparada contra ele não vai prevalecer. Não vai. Eu crio um trilho novo com dentes agudos para que o meu povo possa passar. Lugar da faia, Ramanachai, eu crio uma grande plantação. Lugar de espinho, eu crio a murta para o meu povo, para o meu povo. Ele faz nascer água no deserto. Ele faz mananciais de águas onde você acha que está seco. Pode estar seco para você, mas o céu está preparando torrentes de águas para ser derramado sobre a tua vida. Não importa o que o país está passando, não importa o que o mundo está atravessando, importa que você tem um Deus que morreu na cruz, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou e disse para a morte: ó morte, onde está a morte? E ainda que todos te rejeitam, Ele diz: vocês não são rejeitados de mim. Porque Ele não rejeita. Ele não rejeita nenhum de nós. E aí Pedro, quando o Senhor diz, Pedro diz assim: e disse Pedro de novo, tadinho de Pedro, gente. E disse Pedro: ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. E disse Jesus: em verdade te digo, que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negará. Mas ele disse com mais veemência: ainda que seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos eles. Só que aqui embaixo, quando o Senhor encontra os 3 dormindo, a primeira pessoa que ele chama é Pedro. Pedro, você dorme? Você acabou de dizer que se for possível você morre por mim. E agora você está dormindo? Não passou nem muito tempo. Deus acaba de falar com a gente. Ali na esquina a gente já esqueceu o que Deus falou. Deus acaba de prometer. Quando chega em casa a gente esquece da promessa. Deus acaba de usar o profeta com grande temor e tremor. Quando chega diante do problema, a gente esquece do que Deus falou. Que Ele é conosco, que Ele é general de guerra, que Ele acampa os anjos dEle à nossa volta. Mas é rápido, é instantâneo. Sabe por quê? Nós temos memória fraca, mas em nome de Jesus, hoje eu vou orar que o Senhor dê memória, dê cabeção para todo mundo aqui. Dê memória. Faz um caderno, anota. Dia tal, a tantas horas, através de fulano de tal, Deus falou isso, isso e isso, para você não esquecer. Porque a gente não pode esquecer daquilo que o Senhor tem prometido e falado.
Se Deus falou que vai restaurar o teu casamento, mas está tudo caindo, mas está tudo contrário, saiu de casa, não importa, Deus falou que vai restaurar. Se Deus falou que vai te curar, mas o diagnóstico é de terminal, de um período terminal, não importa, o teu Deus ressuscitou o morto que já cheirava mal. Com qual palavra você vai ficar? Com o do médico ou com o do médico dos médicos? Com que palavra você vai ficar diante do teu casamento? Com aquilo que o mundo está dizendo, que a família não existe mais? Ou com aquele que diz, eu fiz de 2 um só, não tem mais como, eram 2, mas agora são 1. Com o que você vai ficar? Eu prefiro ficar com aquilo que Deus está falando. Eu prefiro ficar com aquilo que Deus está me prometendo. Eu prefiro ficar com as promessas do Senhor que estão aqui nesta palavra. Ainda que o lugar seja de prensa, mas este lugar de prensa extrai algo, e algo está sendo extraído de você no momento de luta, no momento de adversidade. Deus está te capacitando, Deus está te fazendo homens de fé, assim como Abraão teve que levar Isaac para o sacrifício, mas entrou na galeria dos homens da fé. Assim como Isaac, a mulher não podia engravidar, mas entrou para a galeria dos homens da fé. Assim como Jacó, o nome dele era usurpador, enganador, mas o Senhor fez dele de enganador a Israel. O Senhor é aquele que muda, aquele que transforma, aquele que capacita, aquele que restaura, aquele que renova, aquele que modifica, aquele que ressuscita, aquele que cura, aquele que liberta, aquele que levanta o abatido, aquele que faz tudo novo, aquele que edifica. Ele é este Deus. Pastora, mas está quebrado. Ele endireita. Pastora, mas foi embora. Ele traz de volta. Ele faz. Ele levanta um que você nem conhece. Eu vou contar um negócio aqui, eu ia falar para a presbítera, nem falei, mas vou falar aqui. Deus, ele é tão lindo, ele é tão detalhista. No jantar de casais entrou uma pessoa a mais. E aí foi assim, nos 45 do segundo tempo. E aí, um vai ter que ficar sem a lembrança, vai ter que ficar sem o convite que nós fizemos. Falei, não tem problema. Aí, na hora da trufa, falei, separaram trufa para mim? Esqueceram. A presbítera até falou, vou dar minha trufa. Só que eu ganhei um presente lá. Uma pessoa me deu um presente que eu nem lembrava e não tinha visto a sacola. Quando eu chego em casa, eram simplesmente 9 trufas. Porque Deus, ele é Deus de detalhe. Eu falei assim, até sem a trufa eu vou ficar, Senhor. Quando eu abro a sacola, é um negócio assim de plástico com 9 trufas. Dá para você dar um glória? Este Deus cuida, este Deus se preocupa com você, este Deus te ama. Ele não te abandona. Não murmura não. Eu até esqueci, eu estava tão cansada que eu nem lembrei. O Senhor falou assim, você não ganhou trufa, não. É trufa que você quer, toma 9. E 3 de cada sabor. Porque Ele cuida de nós. Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Porque andeis ansiosos com que haveis de vestir, com que haveis de comer. Não anda preocupado. Porque o Senhor prepara tudo. Ele prepara tudo. Ele diz, eu vou, mas eu vou voltar. Vocês não ficarão abandonados. Pedro não se preocupa. Pedro estava preocupado. Quando foram dizer, esse é um deles. Sabe o que é que se chama isso? Medo. E muitas vezes nós ficamos com medo. Porque nós não conhecemos o nosso Deus.
O Senhor tira o povo do Egito e diz: Moisés, eu serei contigo. Leva o meu povo, o povo não é teu. O povo é meu. O seu trabalho, Moisés, é só direcionar o povo. O resto deixa comigo. Mas quando Moisés chega diante do mar, ele diz assim: agora o que é que eu faço, Senhor? Você quando chega diante do problema, Senhor, agora o que é que eu faço? Continua deixando na mão de Deus, porque Ele é o Deus que abre o mar. Ele é o Deus que impede Faraó de chegar diante de você. O Senhor diz para ele: porque clamas a mim, toca na água, porque eu sou Deus que abro o mar, mando coluna, mando nuvem, adoço água salgada, derramo o pão do céu. Mas a gente fica preocupado: Senhor, o que é que eu vou fazer agora? Entrega. Porque se você não entregar, você também não vai ver o resultado. Você não vai ver o resultado. Confia no Senhor, porque o mais Ele vai fazer. Ele vai preparar. Talvez se Pedro tivesse confiado no Senhor, o Senhor já sabia que a fé dele era pequena. Mas a palavra diz: se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, nós vamos dizer para o monte: sai daqui e vai para lá. Isso é o sentido figurado. Não vai para as montanhas falar assim: a pastora falou que se eu orar o monte vai sair daqui para lá. Ele está dizendo que é uma coisa tão impossível que ele vai fazer. Para você é impossível um monte sair de um lugar e ir para outro. Ele está dizendo: é tão impossível que ele pode fazer para você, que é assim como a montanha sair de um lugar e ir para outro. Mas nós retemos para nós. Pedro estava retendo para eles: se eu disser que eu sou um deles, eu não sei o que vai fazer, o que vai acontecer. Mas esse mesmo Pedro que nega com medo da prisão, depois que Jesus não está mais, vai preso. Jesus diz assim: eu estou conjecturando, você estava com medo de ser preso, mas agora você vai experimentar. Não a prisão, mas aquilo que eu posso fazer por você, Pedro. Porque a palavra diz que um anjo entra e pega Pedro e tira Pedro daquele cárcere. Sabe o que o Senhor está dizendo? Confia nele e o mais Ele fará. Ele fará sobressair a tua justiça como um sol ao meio-dia. Mas nós precisamos confiar e entregar no Senhor. Saber que a minha vida, as minhas coisas, estão diante da mão do Senhor. E tudo aquilo que eu faço, tudo que eu tenho, se a gente aprendesse isso. Se a gente aprendesse, porque a gente vive muito na carne. Aqui a palavra diz: o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Porque a nossa carne vê uma coisa. O nosso espírito está vendo uma coisa, a nossa carne está vendo outra coisa. E aí a carne grita. E aí eu quero agir conforme a carne. Pedro agiu conforme a carne. Eu vou ser preso, eu vou ser açoitado, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Esqueceu que existe um Deus que dá livramento. Esqueceu de um Senhor que não há grilhões para Ele. Esqueceu de um Deus que faz infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos. Deus faz infinitamente mais do que aquilo que você pensa, do que aquilo que você pede. Mas eu tenho orado e nada tem acontecido, porque você não tem confiado. Você dá e diz: me dá de volta. É igual a mim, eu sou ansiosa. Eu estava fazendo minha unha essa semana, eu estava correndo tanto, que me deu vontade de tomar o esmalte da mão, deixa que eu passo, em nome de Jesus. Mas aí tem hora que Deus precisa te frear, para você entender que o esmalte está na mão dele. Estou fazendo uma brincadeira. O esmalte está na mão dele. Não adianta você querer correr com as coisas, deixa ele fazer do jeito dele.
na hora dele. Tem um louvor que diz: sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Ele é o plano melhor para a minha vida e para a tua vida. Entrega. Que nesta noite você possa entregar e confiar, como nós temos dificuldade de confiar. Como nós temos dificuldade de colocar nas mãos do Senhor aquilo que nós não podemos resolver. Mas agora não é para você fazer isso não, hein? Eu vou sentar agora e ficar aqui esperando. Só vendo a brisa, esperando Deus vir fazer, resolver tudo para mim. A tua parte você vai ter que fazer. Mas aquilo que você não consegue, deixa nas mãos do Senhor. Porque Ele revela o oculto e o escondido. Ele revela. Ah, pastora, está acontecendo isso, isso e isso. Você não está preocupada, não, porque Deus vai revelar. Ele revela. Preocupação zero. Eu não sei como é que o diabo fica no inferno, porque ele não tira a minha paz. Eu sei em quem tenho crido. Também sei que Ele é poderoso. Porque nós não temos que temer o inimigo, nós temos que temer o Senhor. É o Senhor que nós temos que temer. Porque o nosso adversário, ele é limitado. Ele tem uma coleira que ele só vai até onde Deus permite. Mas o nosso Deus, Ele é dono de todas as coisas. Ele diz no Salmo 24, minha terra, sua plenitude, os seres viventes e tudo que nele há. Vamos adorar o Senhor. Tudo é de Deus, tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Tudo pertence a Deus. Tudo está sobre o domínio de Deus. Tudo está na conta de Deus. Confia nele. Coloque nos pés dele. Apresente para ele. Deus pode me colocar. Na tua oração diz assim, ó, a pastora falou que se eu colocar nas suas mãos, o Senhor grandes coisas vai fazer. Pode me colocar. A pastora falou que se eu confiar, o Senhor vai resolver este negócio. Porque Ele resolve. Ele faz. Ele quebra o arco, Ele corta a lança, Ele queima os carros de fogo. Ele endireita os caminhos tortos. Vamos adorar o Senhor. Você que pode ficar de pé, fique de pé. Vamos adorar.